meus queridos, muito bom dia. Mais uma vez estou aqui trazendo uma palavra especial, baseada em histórias, experiências de pessoas, daquilo que elas têm aprendido no seu relacionamento com Deus, logicamente sempre pautadas pela palavra de Deus. Hoje, essa história foi escrita pela Sue Anderson e ela escreve pra gente lá da região norte do Pacífico ali dos Estados Unidos. Bom, eu não sei se você já teve aquele momento em que precisava falar uma coisa para alguém, mas você ficou na dúvida se falava ou não, né? Acho que todos nós temos pessoas na nossa vida que a gente tem uma preocupação com elas. Essas pessoas, de repente, podem estar passando por momentos difíceis e talvez a gente fique preocupado, quem sabe, uma criança que está na escola, com as escolhas que elas estão fazendo, um filho que está distante. A gente, às vezes, ora por uma mudança no coração de alguém para que essa pessoa possa desejar conhecer a Jesus. Não importa quais sejam as nossas preocupações com os outros, muitas dessas preocupações, elas não têm como ser tratadas de uma forma pessoal, né? A gente até pode dizer uma coisa errada e de repente estragar tudo e levar essa pessoa para o lado oposto daquilo que nós gostaríamos. A gente talvez gostaria que essa pessoa se aproximasse de Deus e dependendo da maneira que a gente fala, a gente faz com que ela se distancie. Bom, esses são alguns medos às vezes que a gente alimenta, não é verdade? Então, como é que a gente consegue alcançar essas pessoas? Algum tempo atrás, a Sue Anderson, ela disse que Deus deu para ela um pensamento muito interessante. Esse pensamento está aqui, ela diz o seguinte, Deus dizendo assim para ela: você pode não conseguir alcançá-los, mas eu posso. Meu Espírito Santo pode falar o que você não pode dizer, e eles não podem me impedir tão facilmente quanto rejeitam as suas palavras. Olha que verdade, gente, não é? Se nós pedirmos a Deus para falar com as pessoas de quem gostamos, Ele vai falar. A gente precisa interceder para que Deus salve essas pessoas, custe o que custar. Afinal, gente, Ele ama essas pessoas muito mais do que a gente mesmo. Um outro pensamento que tem confortado a nossa amiga, que pode confortar você também, a mim também, é que Deus sempre cuida das pessoas pelas quais nós estamos orando. Por isso é tão importante continuar intercedendo por elas. Os olhos do Senhor estão sobre as pessoas, por essas pessoas. Portanto, existe um sentido espiritual nisso, né? Ele mantém essas pessoas perto dele, essas pessoas por quem nós oramos. E a gente pode sentir paz ao saber que Deus está cuidando desses nossos queridos. O pecado nunca fez parte dos planos de Deus para nós. Quando o pecado entrou no jardim do Éden, nosso mundo caiu. Mas Deus tinha um plano, um outro plano para nos restaurar. Jesus viria, Ele viveria a vida que nós não conseguiríamos. E Ele enfrentaria as tentações que nós, assim, às vezes tão facilmente caímos, né? E Ele colocaria sobre nós o seu manto de justiça. Esse plano é para todos aqueles que aceitarem esse presente, aceitarem a Cristo Jesus, aceitarem o sacrifício que Ele fez. Parece tão fácil, é só escolher. Mas às vezes para alguns parece difícil, não é verdade? Essa é a escolha que a gente quer que os nossos queridos façam. Por quê? Porque Deus escolheu essas pessoas desde o princípio para serem salvas, né? Enfim, queridos, há momentos em que a gente se sente impedido de falar, mas nesses momentos a gente precisa crer que o Espírito de Deus vai nos dar as palavras certas. E a gente precisa orar para ter discernimento espiritual, para saber quando permitir que o Espírito Santo fale por nosso intermédio e quando a gente deve ficar em silêncio, deixando que Ele fale. Quando falarmos, que as nossas palavras sejam agradáveis, como se fossem temperadas com sal. Que Deus abençoe a você e não desista, continue intercedendo por esses seus queridos. Um ótimo dia, até amanhã.